E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast aqui no canal do blog no YouTube, por isso já peço para você deixar aqui seu joinha, sua curtida, compartilhe, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal do blog. E todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje um privilégio para mim estar recebendo o CEO do futebol do Ceará, Haroldo Martins. Rapaz, que alegria. Obrigado por ter recebido o convite, por ter aceitado o convite e ter vindo aqui, Haroldo. O prazer é nosso, eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante falar ao público, levar a boa informação para quem precisa chegar, que está lá no final do processo e para quem o futebol existe, né? A razão de existir do futebol. Obrigado, Haroldo. Eu vou confessar aqui uma coisa que eu conversando com a antes. Olha, meus amigos, é sério, vocês não imaginam como é difícil vir alguém para cá para o programa, porque é um programa que está no YouTube, né? No canal do blog, do meu. E é um programa que está numa TV pública, né? Um programa que não está na Globo, não está na Band, não está na Record, não está no SBT, né? Jangadeiro, né? Futebolês, né? Globo Esporte. Então, cara, o pessoal às vezes não sabe como é. Não, outro dia eu vou, tal. Falei com o Haroldo, respondeu na mesma hora. Já tínhamos marcado ano passado, mas infelizmente eu que não consegui, ele atendeu. Esse ano, da mesma forma, atendeu de pleno. Então, muito obrigado, Haroldo, de coração. Você não imagina, porque, olha, é muito difícil. Pessoal, olha, tem dirigente que, olha, ixi, não, depois eu vou. Então, de coração, deixo esse registro para agradecer você por ter aceitado o convite. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Em 2022, você era torcedor. E você é daqueles torcedor mesmo fervoroso que eu conheço você. E hoje você é CEO, você praticamente comanda o futebol do Ceará. Como é que você conseguia ou consegue agora equilibrar essa paixão pelo Ceará e o equilíbrio da razão para ser o chefe do departamento de futebol? Kempis, torcedor, na verdade, eu sou desde que eu me entendo por gente. Verdade, exatamente. Mas, assim, eu convivo com gestão do Ceará desde final de 2005. Então, no final do ano agora já vão para 20 anos. A gente vive coisas de toda natureza no Ceará, momentos bons, ruins, títulos, derrotas, vitórias, acesso, queda. Então a gente aprende a viver, lidar com os melhores momentos e com os momentos de crise. Então, nem que a gente não tivesse assim, um cognitivo muito legal, pelo menos por osmose iria aprender, porque é muito tempo. Então a gente aprende, isso facilita o processo. Lidar com o futebol não é algo simples, é um ambiente complexo, que a gente tem que lidar com pessoas, com egos, com situações complexas, mas a gente aprende, o tempo ensina facilmente. A gente não deixa de ser torcedor, mas a gente, para lidar profissionalmente com o assunto, precisa conseguir equilibrar as coisas. E é assim que a gente lida todo dia. E você fala aí das experiências, né, dos momentos ruins e bons. Qual foram esses momentos ruins que você disse que você passou? Obviamente, em 2005 você ainda estava, você tem 42 anos, né? Então, em 2005 já faz, o quê? São 20 anos, você era um garoto ainda, muito novo ainda. Mas qual foram as experiências que foram marcando esse seu lado de gestor para até chegar onde você está hoje? A gente teve, por exemplo, um ano que é bem marcante, assim, o ano de 2015, em que o Ceará conquista a Copa do Nordeste num primeiro momento e depois luta contra um rebaixamento no segundo, muito difícil. E boa parte das pessoas já dava como certo uma queda ali, a gente conseguiu reverter. E houve crise, houve invasão de CT, e a gente se salvou no último jogo. Enfim, houve uma reformulação de elenco dentro da Série B, porque boa parte do time que disputa a Copa do Nordeste teve destaque, acabou sendo vendido naquele momento. Foi um ano muito difícil para o Ceará e que repercutiu no ano seguinte, inclusive, porque até o final do campeonato a gente não sabia se estaria na Série B ou na C no ano seguinte. Então, todas as coisas são adiadas, a situação financeira é projetada para o ano seguinte de uma forma mais complicada. Enfim, foi um momento muito difícil do clube, mas serviu de muito aprendizado também. Foi um ano, por exemplo, desses que eu falei, que a gente precisou lidar com crises e isso ensina. Então, quando elas surgem, a gente já lida com mais facilidade. Então, desses mentores que puderam lhe ajudar nessa caminhada e tal, quem você poderia destacar? As pessoas que não só lhe ajudaram, mas que você se espelhou e disse assim, esse aqui, eu acho que é com esse aqui que eu vou me espelhar para ser um grande gestor. Eu não vou nominar, porque eu acho que eu estaria até sendo injusto. Eu convivi com a gestão de 5 presidentes, um do conselho, 4 da executiva. Então, eu pude ver o lado bom e o lado ruim, porque todo mundo tem qualidades e defeitos, claro. E a gente convive com isso, e a gente vai enxergando as positividades e tentando extrair aprendizado daquilo, né?
nos momentos ruins também, como não fazer, né? E aí a gente vai se moldando enquanto gestor, né? Com profissionais do futebol também, porque o treinador, por exemplo, ele é um gestor de pessoas nato, né? Ele precisa ter essa habilidade. A gente vai aprendendo a conviver com vários também. Os jogadores com a mente competitiva, né? Eu já joguei bola lá no começo e a gente... Eu lembro, por exemplo, quando a gente ganhou um campeonato, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos, o prêmio era uma bola oficial, né? O campeão era a bola, a gente campeão, ganhamos um campeonato e tal, e aquilo você vai internalizando, né? É bom ganhar, né? Você vai criando também uma mente competitiva. E o futebol precisa disso, o atleta profissional só chega a atleta profissional porque ele tem uma mente competitiva. Senão ele não vai chegar a esse estágio. De muitos que passam pela base e tentam ser jogadores profissionais, uma parcela muito pequena consegue isso. E consegue porque tem uma mente diferente mesmo. E a gente tem que conviver e aprender a internalizar esse ambiente do futebol que é realmente competitivo, voraz, e tem que ser assim mesmo, porque o futebol tem que ter resultado imediato tal, e isso implica em finanças, em várias coisas. E é muito bom poder ter convivido com tanta gente desse meio e que a gente consegue extrair muita coisa para a nossa formação, né? Você não falou o nome de nenhum desses aí. Você tem alguma pretensão mais lá na frente de ser presidente do Ceará ou não? Aquele desejo do ano passado que você tinha dito para todo mundo, você disse publicamente, não, eu não quero ser presidente. Até porque você não era conselheiro. Queria que você até me respondesse. Você voltou a ser conselheiro? Se você voltou, você tem pretensão de ser presidente do Ceará? Voltando à pergunta anterior, eu disse que não ia nominar ninguém, mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui, porque eu acho que é muito justa e merecida. Teve um cara que eu convivi muito tempo no Ceará, que eu aprendi muito do que é ser Ceará, muito do que é agir em colegiado, muito do que é conviver, conseguir construir consenso. Se chama Castelo Camussa. Inclusive, foi um cara que era colega de trabalho da minha mãe, eu conheço há muito tempo, muito antes do Ceará. E foi ele que me permitiu, por exemplo, começar a ir aos eventos do Ceará. Eu ainda criança, adolescente, ele me mandava convites, eu ia, lançamento de uniforme, apresentação de elenco, enfim. Por ele eu passei a conviver com esse meio do Ceará, né? Então acho que vale sim é uma referência, eu acho que não só para mim, como para todos que fazem parte da gestão do Ceará de alguma forma. Ele é uma referência para o Ceará. Voltando à pergunta que você fez, por favor, se você puder repetir, porque claro. Eu acabei perdendo o fio da meada do raciocínio. Eu também, até você falou do Castelinho, só para você ter ideia, olha, o Castelinho, em 2009 eu estava no Diário do Nordeste e eu acabei errando uma manchete. Eu troquei alguma coisa, eu não me lembro bem aqui, mas não saiu a manchete lá no portal, quem me liga? Castelinho. Kempis, sua matéria está errada, não é isso aí, tá bom? O Ceará, é assim, me lembrei, o Ceará não estava na zona de rebaixamento, o Ceará, ele estava em 15º lugar, então era por causa do saldo de gols, eu acabei colocando em 16º, exatamente. Kempis, o Ceará não está na zona de rebaixamento, se você der uma olhada ao saldo de gols, Castelinho, muito obrigado. Então assim, ele foi tão, qualquer outro, céu, porra, você... E eu tenho certeza que ele fez isso diplomaticamente. Rapaz, olha, nunca esqueci. Isso foi 2009, Haroldo. 2009, nunca esqueci a ligação dele de uma pessoa, um gentleman, sempre convivendo com aquelas pessoas de... esse torce... Nunca teve isso. Esse é o Castelo Camussa. Cidadão. Então, espetáculo. Acabando, voltando lá, eu estava perguntando você falou dessas experiências, era da pretensão... Lembrei da pergunta. Exatamente, por favor. Não tenho a pretensão. Eu já estive nesse rumo, acredito, num primeiro momento no Ceará. Eu vinha passando por cargos estratégicos no Ceará. Disso a gente extrai experiência, formação, a gente vai se moldando enquanto gestor, como a gente veio falando aqui antes. E eu acredito que o rumo daquilo talvez fosse uma presidência, porque eu já tinha passado por jurídico, por financeiro, por futebol, por uma vice-presidência de conselho. Então, talvez o próximo passo fosse uma presidência do clube. Não aconteceu. E se não aconteceu, com certeza era o melhor, porque eu não acredito que Deus nos coloque em rumos que não sejam os melhores. Então, se não aconteceu, não era para acontecer. Volto agora no clube numa outra situação, para uma outra função, novamente no futebol. E não me vejo na presidência, não tenho essa pretensão, não é um plano construído. Tá. Sobre o conselho, eu não sou conselheiro, sigo sem ser conselheiro, já fui durante muito tempo. Acho que eu posso contribuir com o clube de uma outra forma que não como agente político. Não preciso fazer isso nesse momento. Acho que o clube tem boas pessoas que podem conduzi-lo nessa parte e eu estou focado realmente no que eu tenho para fazer
que é o futebol, inclusive agora profissionalmente. Queria que você falasse sobre isso. Ano passado você era diretor estatutário, um cargo estatutário, e agora você foi criar um cargo para você. Para você ver o peso grande que você tem no clube hoje. Criar um cargo para você, do tamanho da sua importância que foi não só ano passado, mas acredito principalmente para essa temporada. Queria que você pudesse falar um pouco dessa diferença de cargo, se é praticamente alguma coisa, se é uma mudança, e como é essa função hoje que você exerce no Ceará. Embora eu estivesse no cargo estatutário, sem ser remunerado para isso, mas eu atuava efetivamente como um profissional. Ah, entendi. Me dedicando ao clube na mesma medida, enfim, de domingo a domingo. Para você ter uma ideia, final de semana passado, foi o primeiro final de semana, acho que desde agosto ou setembro, que eu consegui passar um final de semana inteiro com a minha família. Então eu tirei 2 dias, fui ali para Quirais e me isolei um pouco. Véspera de Natal, véspera de Réveillon, eu estava dentro do Ceará, pessoal de férias, e eu estava no Ceará porque eu precisava que uma obra que está acontecendo lá fosse tocada, que a gente ia representar já no dia 3 e a coisa tinha que acontecer, enfim. O futebol não é hoje, o futebol é agora. O momento é sempre agora e a gente tem que estar dentro, porque senão não vai. E o futebol exige muito. E no nível de exigência e de dedicação que o futebol precisa, não tem como não ser remunerado. É muito tempo dedicado, ainda mais numa função carro-chefe como é o futebol, que demanda o tempo todo. E não é assim, por mais que a gente divida o dia, que a gente tenta dividir, otimizar o dia da gente. Mas nos momentos em que eu não estou fisicamente no Ceará, o telefone não para, eu estou acessível. Vocês, os colegas da imprensa, pessoas do meio do futebol, a gestão do futebol do Ceará, o presidente, está todo mundo em contato o dia todo. Então é impossível. Não dá para não ser, tem que ser profissional. E acho que o Ceará dá um passo importante nesse rumo do profissionalismo. Não é que seja criado um cargo para mim. O clube revisou o seu organograma. Okay. A direção estatutária passa a ser uma espécie de conselho gestor junto ao presidente, junto com algumas outras figuras que ele tem um plano de inserir. E a partir do presidente há 2 braços, um administrativo financeiro, onde tem um CEO, Danilo Bittencourt, e um braço desportivo, onde eu estou, e comandando 2 pastas, o futebol profissional e o futebol de base, mas de forma que elas se integrem, que sejam uma pasta de futebol do Ceará, que é algo que o Ceará tinha deficiência. O clube funcionava com 2 pastas apartadas, quase como 2 clubes. O profissional era um clube, a base era outro clube. 2 bons trabalhos, mas que não se comunicavam, não se integravam. E a gente está trabalhando muito forte nisso, inclusive tentando gerar, essa é a ideia disso tudo, gerar um padrão Ceará de fazer futebol, aplicando os processos do futebol à base, do CESP, do Dimas, para que a gente tenha ganho aí a médio e longo prazo. Eu tenho certeza, eu não acredito que futebol, no nível de profissionalismo que se exige hoje em dia, de resultados, de finanças elevadas, seja feita sem processos sólidos, bem elaborados e respeitados, e com continuidade. Se a gente consegue ter esses bons processos bem feitos e eles tiverem continuidade, porque tem aí uma retroalimentação, né? Os bons processos bem feitos e tal geram resultado, os resultados solidificam os processos. Então, se a gente conseguir, se Deus quiser, se Deus permitir, ter os bons resultados esportivos e que esses processos sendo respeitados com continuidade, o Ceará vai ter crescimento a médio e longo prazo. A gente pensa no curto prazo, evidentemente, porque a gente tem que fazer agora, mas a gente tem que pensar no futuro do clube e eu acredito num crescimento oriundo disso. É assim que a gente vai fazer diferente, para concorrer com orçamentos bilionários, para essa disparidade financeira. O fazer futebol que todo mundo faz, a gente também faz. A gente só tem menos capacidade financeira. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que ser diferente, tem que ser inovador, a gente tem que ser proativo e é isso que eu incentivo minha equipe todo dia. Faz parte da minha função dar norte para os profissionais do clube. Os objetivos do clube são esses, a gente tem que seguir esse caminho. Engajar as pessoas nisso, faz parte da minha função e eu tento fazer isso todo dia. O Hudson esteve aqui, inclusive, elogiou demais. E o Hudson, você conhece, obviamente, você deve ter participado da contratação dele junto com o Israel. Sim. O Hudson veio lá do Fut Center, que fazia um trabalho de ligação com o Grêmio, ele elogiou demais. Ele disse, e essa ligação, você está falando aqui, mas o Hudson falou isso, dessa ligação da base com vocês lá, com o João Paulo, o Sanches, chegando lá, e essa ideia de sempre ter garotos lá, é muito interessante. E eu pergunto para você falou aí, eu vou falar já da base junto com o profissional, mas eu achei interessante você ter dito que no Natal Réveillon você foi ver uma obra. Eu digo, o que é que o cabo do futebol está preocupado com obra? Até nisso vocês se preocupam. Você precisava estar lá mesmo, saber se vai estar pronto para os jogadores. Eu não sou engenheiro civil, não sou diretor de patrimônio do clube, então não é a minha área de responsabilidade, porém,
era uma intervenção no campo e que precisava ser feita de determinada forma, determinado tempo. E você estava lá? Claro. Olhando... Eu tenho que acompanhar, eu preciso acompanhar. Até porque, da minha parte também, eu preciso orientá-los, o futebol precisa que seja assim. Entendi. Eles, se eu não entendo de engenharia civil, os engenheiros também não conhecem o futebol e eu preciso passar para eles para a gente ter essa interação. Então, a gente estava lá para e passo para que a coisa acontecesse da melhor forma para o Ceará. E deu tudo certo, pelo menos? Sim, a obra concluída a tempo. A gente tem um campo de treinamento que não é o ideal ainda, mas está bem melhor do que um ano atrás. A gente fez uma intervenção o campo tinha lá 15 anos de compactação, de pisoteio, a gente acaba tendo problema no solo. Isso impacta em lesões inflamatórias, processos inflamatórios de fascite plantar, tendinite, enfim, não são lesões articulares. O pessoal acha que toda lesão é o campo, mas não é. Mas agrava processos inflamatórios, ou acelera processos inflamatórios. Então a gente precisou tratar do campo, a gente fez uma descompactação, aeração do solo, mexeu com o solo, não só com o gramado, para que ele tivesse mais macio. Enfim, é um processo que precisa ser feito. Replantamos algumas áreas para nivelar o campo, alguns problemas que haviam, e entregamos um campo que não é o ideal, mas bem melhor do que já esteve, e estamos ampliando esse campo. A gente ganha lá mais 50 metros de campo, a gente vai ter um campo e meio, 3 seções de campo. Hoje, raramente se usa um campo aberto, os treinos são em campo reduzido, e a gente vai ter uma estrutura suficiente, que será ganha nisso também. E o entorno ali vai ser, não só o gramado em si, mas o entorno vai ser modificado, vai ficar com mais cara ainda de CT, e há um projeto maior também, que em vez da gente estar fazendo intervenções pontuais, eu parei e disse, não, pessoal, vamos desenhar um projeto do Ceará para 5, 10 anos, de tudo que a gente precisa fazer, e de forma modulada em que a gente possa fazer a medida da possibilidade do Ceará. Mas a gente tem que ter um projeto geral, porque senão daqui a pouco a gente ia começar a destruir coisa recém-construída. Então a gente está fazendo isso não só no profissional, como também na base. Como eu disse, eu acho que você vai falar mais disso à frente, mas a gente está replicando padrões para que a base não tenha desnível em relação ao profissional. Uma dúvida que sempre por que não utilizar o profissional, não vai mais para Itaitinga, para a cidade de Vozão? Assim, tem algum motivo especial de vocês? O campo, alguma coisa que acaba... Primeiro, tecnicamente, para o treino seria ruim, acaba quebrando o pré-treino e não seria salutar para a atividade. Pré-treino que você fala dos profissionais? Porque eles... Academia, enfim, o que acontece antes do treino para os profissionais, para os atletas. Segundo, a estrutura da base tem muitas categorias, ela comporta as categorias que precisa, mas se o profissional também for para lá, vai ficar saturado. Então, primeiro, a gente vai fazer... Qual é a ideia de sequência de planos? Com um cronograma aqui geral. A gente fez essa primeira intervenção no CT do profissional, vai ser otimizado. Após isso, que eu acredito que a gente termine isso tudo aqui que eu estou falando do CT do profissional, talvez no primeiro terço da Série A. A gente vai estar já termina esse ano? Depois, a gente vai para uma obra na base, durante esse ano, para conseguir dar à base uma estrutura que receba o profissional e que depois, evidentemente, vai ficar para a base. É um ganho para a formação. Então, a ideia é que o profissional treine lá durante algum tempo no ano que vem e aí a gente faça uma intervenção de ainda maior porte aqui no CT do profissional para, aí sim, rasgar o campo lá, fazer de novo, deixar ele no ponto ideal. E outras intervenções, né? Que será preciso, hotel, enfim, que é parte desse grande projeto que eu falei. Essa obra da base está dentro também, inclusive com o mesmo escritório, para que a gente tenha padrões de construção, enfim, tudo que o Ceará precisa fazer tem que ser padronizado. Como eu falei, a ideia é gerar um padrão Ceará de fazer futebol. Então, interessante. Até na estrutura, então, né? Não só dentro do campo e nem só somente ali fora das 4 linhas. Inclusive para os atletas de último ano, penúltimo ano, quando sobem ao profissional, ele já vai estar dentro de uma metodologia, de uma estrutura que vai ser familiar para ele, vai ter muito mais facilidade de adaptação nessa transição profissional. Haroldo, muita gente é a favor da SAF, eu não sou, tá? Eu queria saber sua opinião sobre SAF. Eu acho que o futebol cearense tem muitos talentos, muitos. Eu sou do interior, sou de Crateús, eu sou indignado porque Ceará e Fortaleza não vão lá em Crateús, não vão em Iguatu, não vão lá em Chaval, Camusim, Pentecostes. O Israel um dia até falou comigo. Ei, Kempis, a gente vai, rapaz, que é isso? A gente vai. Ô Israel, mas eu acho que poderia ir mais. Então, assim, eu vejo que a base é o grande celeiro. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo eles estão dando essa lição para todo o Brasil, de que um investimento bem feito numa base é possível você ter ganhos. Óbvio que não dá para comparar a mídia que tem deles, mas eu acho que a base é uma grande receita, uma fonte de receita. Queria que você me dissesse
Como você pensa isso? Porque quando você está muito empolgado, eu gosto muito da base por causa disso, você está muito empolgado em querer fazer essa solidificação, essa união de base com o profissional. O que você enxerga da base para o profissional? Não só mídia, como uma grande diferença de orçamento para fazer isso. Para você ter uma ideia, o Ceará gastou no passado, gastou não, que não é gasto, é investimento, o custeio da base do Ceará no passado é algo em torno de 10 milhões. Esse ano vai para 13 e ainda é pouco. Sim. Em relação ao que outros clubes fazem no Brasil. No Brasil. Sim. Então a gente tem que buscar diferenciais, a gente tem que ser melhor em outros pontos, porque a disparidade financeira vai existir, não pode ser motivo para a gente não fazer o trabalho. Mas a gente vai sim, no interior, a gente enxerga outros estados, enxerga... Na verdade, a tecnologia permite enxergar o mundo. Mas fisicamente, presencialmente, a gente está sim no interior, em outros estados. Inclusive faz parte de uma ação com os consulados. Né? O Ceará periodicamente vai sim a essas cidades do interior. A gente tem que encontrar talentos aqui sim, antes que outros clubes venham encontrar os nossos talentos aqui. A gente precisa enxergar primeiro, a gente está aqui. A gente o Ceará tem o privilégio de ter na base um cara como Israel Portela, que além de conhecedor da base, ele é um apaixonado pela base, ele é entusiasta do assunto. Ele vai no meio da tarde assistir um jogo do Sub-9 da iniciação, e inclusive a paixão dele ali, aquela iniciação, porque ele julga importante e é mesmo, e o Ceará tem que ter um mercado da base ainda mais eficiente, uma captação mais eficiente, uma retenção melhor, uma formação melhor ainda, para que a gente consiga evoluir com esses atletas até o profissional e gerar não só atletas, cidadãos bem formados e recursos para o clube. A CBF internalizou uma norma que é da FIFA de diminuir a quantidade de empréstimos possíveis para os clubes. Não só de atletas profissionais, mas também da base. É para o clube. Esse ano são 18, depois 16, 14, vai diminuindo ao longo dos anos. E o que é que isso implica? Os clubes do nosso porte têm que ser eficientes nessa parte do mercado da captação e da retenção de atletas. A gente tem que construir estrutura suficiente para isso e desenvolver o trabalho para isso. O Ceará já tem um bom trabalho na base, é uma referência. A gente tem feito atletas chegarem com qualidade ao profissional, eles jogam, depois o clube faz negócio, isso tem acontecido e a gente pode ser melhor ainda. É isso que a gente está estruturando, como eu disse, criando esse padrão Ceará de fazer futebol, para que a gente tenha um mecanismo ainda mais fácil para essa transição, gere melhor negócio, mas principalmente gere atletas bem formados e cidadãos bem formados, porque não adianta nada você ter simplesmente pensar no atleta. Eu vou pensar nessa mercadoria aqui para fazer negócio. Não é. A gente está lidando com pessoas, com gente, e a gente precisa pensar na formação dessas pessoas, caráter cognitivo, formação educacional. O Ceará preza por isso. O trabalho da base do Ceará é diferente. A gente não está simplesmente vendo a formação esportiva. E é por isso que a gente tem tido sucesso quando a gente pega esses profissionais. São jogadores bem vistos no mercado. O cara passou pela formação do Ceará, ele tem uma referência. Não, sem dúvida. O exemplo agora são vários, né? Só da zaga, a gente pode citar Jefferson, Jonathan, Marcos Vitor, David e Ricardo. Só estou falando ali. Fora tem outros ainda que vieram, Caio, Eric Pulga e tal, alguns jogadores, não só passaram pela base, mas também que o Ceará acaba vendendo. Então o Ceará tem uma parte de... Kempis, a gente teve ano passado, um ano de acesso, uma dupla de zaga titular formada na base do Ceará, um 2002 e um 2004. Poucos têm coragem de fazer isso. Poucos têm coragem de fazer isso. Poucos. A gente faz. Porque a gente confia no nosso trabalho de base, a gente confia no atleta que é formado no Ceará. Não é por acaso que a gente teve coragem de colocar ali uma dupla de zaga titular. Eu estou falando do ano passado, de um 2002 e um 2004. Um de 20 anos e um de 22. Era a nossa dupla de zaga titular. Isso. Então, a gente confia na nossa base. Nós vamos otimizar esse trabalho. Não é à toa que um está no Cruzeiro e o outro está no Botafogo. Sim. Isso é para ver como são gigantes. Quando você fala da base, é obviamente que... Eu perguntei até o Hudson aqui, já perguntei outros aqui. Mas tudo depende do treinador do profissional. Até quando esse treinador do profissional interfere ou ajuda nessa base para o profissional, para você que está lá em cima? Não só do treinador, como do atleta, de aproveitar a oportunidade. O futebol, ele é feito de oportunidades, o momento certo, o cara certo, no lugar certo. Tem que casar isso aí, o futebol é assim. E aí, se ele aproveita a oportunidade, como aconteceu com esses dois que eu acabei de citar, inclusive, aproveitaram muito bem as oportunidades, flui. Alguns não aproveitam. Isso tem muito do atleta, não é só do treinador. O
treinador está vendo o treino todo dia. Hoje, por exemplo, a gente tem 3 atletas que eu acho que a gente foi certeiro na seleção desse ano, de quem subiu. Subiu num primeiro momento 6 atletas, hoje a gente tem 4 desses treinando no profissional. Quem é? Zé Neto? Zé Neto, Gabriel, o Guilherme e o goleiro, que antes o Léo, que agora está até com lesão, chegou agora o Davi, que foi recém-contratado, foi campeão brasileiro sub-20 pelo Palmeiras, está ainda no último ano de base, será contratou, que é um quarto goleiro. Eles estão treinando, mas os 3 primeiros, Zé Neto, Guilherme e Gabriel, em alto nível. Gabriel, zagueiro, feito bons treinos. Guilherme tem feito bons, já jogou isso, já mostrou um pouco do potencial dele ali no profissional. A gente não pode ser precipitado. Ele é um atleta em formação e ele está evoluindo, ele está ali desenvolvendo movimentos de centroavante, enfim, está sendo observado. Ele ainda é um atleta em formação, a gente precisa respeitar isso para não queimar etapas, para não prejudicá-lo e para não prejudicar o clube. Mas a gente está, inclusive, dentro da formação de elenco, preservando o espaço dele nessas contratações de centroavante, enfim, para que a gente tenha um espaço para o desenvolvimento dele. E a gente confia muito. Ele é um atleta de grande potencial. Você conversa com o Léo Condé sobre isso? Sim, conversamos. É esse diálogo que faz não queimar etapas. Conversamos. Alguns treinadores têm, sim, mais resistência, outros menos a usar atletas de base. Isso acontece. Isso é um perfil de cada treinador. O Léo é um cara que vem da base. A formação de treinador dele, a atuação de treinador, boa parte dela é na base. Então, ele conhece bem, ele lida bem com os atletas da base. Mas, como eu disse, ele tem que extrair a decisão dele do dia a dia dos treinamentos e do que ele entende. O treinador, ele é o executor do projeto do clube, ele é bem pago para tomar decisões, para gerar resultados e dentro disso está a decidir sobre o melhor momento de utilizar esses atletas. Ele tem que ter liberdade para isso. A gente incentiva, a gente conversa, o clube tem reuniões técnicas pós-jogos em que esses temas são abordados, mas a decisão é do treinador. Como eu disse, casada com a oportunidade aproveitada por esses garotos. Vamos passar um pouco agora profissional. Antes de você chegar no Ceará, em 22 o time acho que foram 5 treinadores ou foram 6. Acho que foram 5 treinadores. Em 23, acho que foram mais 4 treinadores. Desde que você chegou só foram 2. Nós já estamos com quase 18 meses que a gente fala. Porque o Mancini pega um pouquinho de 23, mas fica. Mas com você, só 2 treinadores. E você trouxe o Léo Condé. Queria que você me dissesse por que você trouxe o Léo Condé? Na verdade, a gente trouxe um treinador, né? Porque quando eu chego, eu já encontro o Wagner Mancini. Isso, verdade. Grande treinador, inclusive, a quem eu mando um abraço. Cara que me aproximei bastante, nota 10 como atleta, e como treinador e como pessoa. Você lembra dele como atleta? Sim, claro. Conversei bastante com ele sobre isso, inclusive. O Léo, com quem a gente também tem uma relação excelente no dia a dia, ele é um cara muito bom de trabalhar. Mas o Léo, inclusive, esses dias eu fiz uma imersão no Ceará. Eu chamei imprensa, mídia independente, enfim, chamei também num outro momento conselheiros para demonstrar os processos do futebol, como as coisas acontecem, como é o processo para se chegar até a discussão sobre uma contratação, como funciona o CESP, enfim, alguns processos do clube, porque eu acho que a gente precisa, primeiro, transmitir conhecimento, isso é essencial para o ser humano, em qualquer área. A gente não adianta nada você ter um grande conhecimento e reter na cabeça. A gente precisa transmitir. Segundo, gera transparência, a gente está mostrando o que a gente está fazendo, a gente não está encapsulado e simplesmente fazendo. A gente precisa, no futebol, não só fazer, mas demonstrar o que está fazendo. Terceiro, em relação aos conselheiros, a gente está falando ali para potenciais gestores do clube, que são conselheiros, em algum momento, talvez, possam ser gestores. E para a imprensa, mídia independente, porque são os veículos para a gente conseguir se comunicar com o torcedor que está lá no final do processo. O clube tem que se comunicar com milhões de pessoas, os torcedores são a razão de existência do clube. Então, se a gente, por mais que o clube tenha os canais oficiais, que tem que ser feito com excelência, tem que gerar conteúdo, mas ele atinge uma determinada parcela e a gente tem que se comunicar com o maior número de pessoas possível. Então, esse é um meio de levar informação à imprensa, à mídia independente, para que eles possam depois repassar ao público. E aí, explicamos dentro desse processo como é feita uma contratação e abordei para eles, mas eles ouviram direto dos profissionais também. O Léo Condé, para mim, a contratação do Léo Condé é um case de sucesso da metodologia que a gente implanta no Ceará, de estudo, de análises, enfim. A gente precisava, naquele momento, a gente estava durante uma Série B e quando você troca uma comissão técnica, você vai levar 6,
8 rodadas para ele conseguir internalizar no grupo uma ideia de jogo, enfim, para conseguir ir se adaptando ali. E a gente buscou um treinador em que a gente acreditava que houvesse encaixe com o elenco que a gente tinha, com a forma que a gente vinha jogando, o que geraria a adaptação mais rápida. A gente estudou o Léo Condé, a gente estudou as variações de jogo dele, a gente tinha informações, evidentemente, colhidas sobre o dia a dia dele, quem era o profissional, mas a gente estudou ele em campo. Houve um encaixe rápido. Se você Demais. observar bem, os 2 primeiros jogos ele até perde. Os 2 primeiros jogos a gente perde. Contra ele não. o Santos, mas ele não, porque ele não perde um jogo sozinho. Né? A gente perde os 2 jogos, mas já entregando performance. Isso. E a partir daí a gente engrenou um crescimento e chegamos ao ápice de emendar aí 8 vitórias seguidas em casa, que é o recorde histórico do Ceará em competições nacionais. A gente bateu ano passado. Então, para mim, foi um acerto e uma demonstração de que a metodologia aplicada funcionou na prática. Então, é muito bom. Como eu disse, a gente precisa, em alguns momentos, fazer mudança. A gente entendeu que naquele momento era necessário. Isso sem demérito ao profissional anterior, mas a gente entendeu ali, vendo o dia a dia, vendo o que estava acontecendo. Eu estou em todos os treinos que eu posso estar. Eu estou presencialmente com minha equipe, analisando, e a gente está vendo o trabalho, o treino de campo, a abordagem, o vestiário, sentindo o que vem dos atletas, gerando uma percepção. Para tudo aí a gente concluir, precisamos manter ou não. Né? Porque não são só resultados. Claro. Às vezes os resultados podem não vir e você ter convicção de que precisa manter o trabalho. O trabalho está acontecendo, apesar dos resultados não virem, não, é hora de manter. Ou, se isso não acontecer, ainda que não obrigatoriamente você precisa estar com mau resultado. Então, a gente precisa fazer uma mudança aqui. E naquele momento a gente concluiu que a gente precisava fazer uma mudança. Felizmente, ela foi bem sucedida, né, porque o futebol tem muito disso também. Você toma uma decisão esperando que a coisa aconteça, ela pode não acontecer. Mas aconteceu e, para mim, muito fruto desse estudo prévio que a gente fez. Foi um acerto, mas não foi um acerto ao acaso. Mas, assim, a gente sabe, na teoria, você fez tudo uma teoria. Você buscou lá, a gente sabe disso, que a gente vê. É tanto que a gente vê, tem jogador que dá muito certo num clube e não dá certo no seu. Ou tem muito bom jogador que dá certo no seu clube e não dá certo no outro. O Léo Condé era tudo que você esperava, era aquilo mesmo. Quando você fez toda a sua captação, todo o seu estudo, cara, esse treinador veio para cá. Ele entregou tudo aquilo que você realmente imaginou ou foi além disso? Foi até além, mas o que a gente esperava, sim, ele entregou. Mas foi até além. Futebol é assim, nunca vai deixar de ser. Você sempre olha para o passado, para performances anteriores dos profissionais, esperando que elas aconteçam novamente aqui, para o futuro. Com jogadores diferentes. E a gente não está lidando com máquinas, a gente está lidando com pessoas. E tem um monte de variável aí que pode interferir nisso, mas a gente tenta se cercar de tudo que é elemento para tomar uma decisão. Porque, assim, o futebol é feito de acertos e erros. Não tem nada que possa ser diferente disso. A gente vai errar e vai acertar. O que a gente tem que trabalhar, a luta diária de quem lida com futebol é diminuir os erros. Mas eles vão acontecer, não tem como não acontecer. E o Léo Condé, o que você diz para ele? É um ser humano, um profissional, era esse treinador que você queria mesmo? Você está satisfeito com... Não só... Óbvio que você está satisfeito, que você mantém ele cá, mas como um profissional, como uma pessoa, é esse profissional que você imaginava mesmo para comandar o clube que você... Sim, uma excelente conduta profissional, diálogo muito facilitado, ele é aberto ao diálogo com a gente, escuta. É claro que a gente não vai, como eu disse, ele é pago, o treinador é pago para executar um projeto, para tomar decisões, e a gente não vai interferir no campo técnico, a gente não tem que interferir nas decisões técnicas. Ele tem reunião com o coordenador técnico frequente, porque aí sim é o papel do coordenador técnico, está gerindo a comissão técnica. Mas o que a gente tem é que facilitar, dar ferramentas, dar condições para que o trabalho se desenvolva. Esse é o papel da gestão. E isso a gente tem feito. No processo nosso estabelecido de contratação, por exemplo, ele participa de 100%, assim como o Mancini participou enquanto era o Mancini, 100% das decisões, vamos contratar, não vamos contratar, é esse aqui, a ideia de jogo é essa, dentro dessa ideia de jogo, o perfil de atleta que a gente precisa é esse e tal. Ele está 100% dentro dessas decisões. Ele consegue vetar? Não, porque não é essa a forma que a gente trabalha, não é um poder de veto. Com esse cara eu não trabalho.
A gente trabalha gerando consenso, com convencimento, a gente discute, aprofunda, não é que a gente coloca em votação, deu 3-2, vamos contratar. Não é assim que funciona. A gente tem que sair dali com um consenso. Se a gente não entende que há um consenso, uma convicção para determinado movimento de contratação, a gente não faz. Se não gerou segurança suficiente, a gente não faz. Que são quem? São quantas pessoas? Você, o Drubsky, Condé, Sanches, o pessoal de mercado, o presidente numa decisão final financeira, porque ele precisa participar também, é claro, ele é o presidente do clube, a decisão final é dele, a caneta é dele. Então, a gente precisa gerar um consenso técnico e negocial com tudo isso aqui. Senão, não vai. Não vai. Pode estar ali no momento em que, por exemplo, a equipe técnica crave. Só a gente entende que vai. E eu não esteja plenamente convencido disso, mas eu tenho que confiar na minha equipe técnica. Perfeito. E aí a gente... E já aconteceu, inclusive. Pode e a dizer gente quem vai. Foi? Não posso. Mas a gente crava também junto, porque a partir daí não é uma decisão do A, do B, é uma decisão do clube. Entendi. Uma contratação do clube. Assim como quando ela não acontece também. Se você me perguntar, já aconteceu de vetar? Já. Não vou nem dizer o motivo, mas já aconteceu. A gente ter chegado à conclusão de que está tecnicamente aprovado, mas não cabe no Ceará por isso, e não houve. Mas sempre gerado consenso, explicado, discutido, não é algo imposto, nem de uma forma nem de outra. A gente gera consenso. Perfeito. Você falou aí da parte até médica, clínica de alguns jogadores, nessa parte do campo, você falou, você cuida lá da obra. Eu queria saber, quando você está nessa parte de contratação, você também tenta descobrir essa parte salarial? Ou você prefere não saber, não se intrometer nesse lado? A sua parte, principalmente a parte técnica, a parte do campo, a parte comportamental do jogador? Ou você realmente prefere discutir tudo isso? O cara ganha tudo isso? Não vale a pena. Ou não tem nada? Não que eu me impressione, mas eu preciso estar dentro das negociações, dos valores, estou por dentro de tudo. Faz parte da minha função participar disso. Boa, muito bom saber, porque às vezes eu imaginava que no seu caso, não, isso aí é com o financeiro, não é comigo não. Se vocês têm ou não têm condição, vocês é que vão resolver. O clube gera um orçamento. A gente há umas fantasias, às vezes, o teto do Ceará é tanto, não tem isso. O clube gerou um orçamento para o futebol, discutido com a gente lá em setembro, mais ou menos. Para você ter uma ideia de como funcionou, a gente tinha uma projeção de orçamento para o ano que vem, que depois é submetida ao Conselho no final do ano, para aprovação, execução no ano seguinte, de 3 cenários. O Ceará não conseguindo um acesso, o Ceará conseguindo um acesso com limitações financeiras, ou um Ceará conseguindo um acesso com mais folga financeira. Então a gente trabalhou os 3 cenários, e chegou um momento que a gente precisou, inclusive, antecipar a execução. E a gente estava ali, final de novembro, começo de dezembro, e tinha movimentos de contratação que a gente tinha que fazer naquele momento já. Então, vamos subir. Nós vamos subir, vamos contar com esse cenário e começamos a fazer alguns movimentos. Ou a gente fazia, ou a gente perdia a contratação. Então, a gente precisou até arriscar um pouco. Mas a gente estava muito bem delineado dentro do que a gente tinha de previsão orçamentária. E a gente tem executado essa previsão à risca. A gente não ultrapassou, a gente tem contato pelo menos 2 vezes por semana com o Danilo Bittencourt para fazer esse acompanhamento do que a gente está executando e se está realmente dentro das condições do clube. Quando é um movimento que exige maior esforço financeiro, presidente, Danilo, está aqui essa situação, a gente precisa ir aqui, e aí, temos condições? Sinal verde, a gente prossegue, se não, a gente não prossegue, ou tentamos construir de alguma forma, mas tudo dentro da possibilidade do Ceará e com responsabilidade financeira, porque se a gente não fizer isso, daqui a pouco tem um buraco aberto e que vai gerar outros problemas. Sem dúvida. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo agora, eu acho muito... Eu falo direto aqui no programa, no TVC Esporte Clube, sobre isso. Esse trabalho que vocês estão fazendo, porque o mercado está muito inflacionado, está todo mundo reclamando, todos. E não é só aqui, tá bom? A parte de cima também, o Flamengo, o próprio Palmeiras, o Abel falou agora, recentemente, a gente tentou contratar o Andrés Pereira, não me deram o Andrés Pereira. Olha o nível do Palmeiras, né? Trazer um cara da Premier League. Mas e vocês estão sendo cuidadosos, não dando um passo maior do que a perna. Eu acho que tudo que aconteceu ano passado, vocês conseguiram pensar. E foi muito interessante você falar isso do orçamento, de como vocês previram. Não subindo com limitação, subindo com uma folga financeira. E aí a minha pergunta vem justamente isso. Então, quando você faz todo esse orçamento, isso você participa diretamente desse orçamento, né? No tocante ao futebol. Isso.
Sim. Você passa lá do elenco, da montagem do elenco, da parte financeira, a parte técnica. Eu, o Lucas Drubski, o Danilo, ele tem que buscar com a gente elementos para formar o orçamento para o clube. Vamos fretar quantos voos? O que é de estrutura que a gente precisa construir? Não é só formar um elenco. Total. Tem muitas coisas no futebol Sim. de custeio e de investimento que a gente precisa fazer. Então, a gente passa para ele as necessidades, para ele construir um planejamento orçamentário dentro dessas necessidades. E o que você falou do planejamento? Qual é o planejamento? Qual é o principal objetivo do Ceará em 2025? Eu acho que é até meio evidente, né? A gente precisa permanecer na Série A. O ano é todo voltado para isso. Isso não quer dizer que a gente negligencie outras competições. Não, a gente quer ser campeão. A gente quer ir bem em todas as competições que a gente disputar. Mas é óbvio que todo o ano do Ceará está voltado para a Série A. A gente tem que buscar permanecer, buscar competições internacionais. Sim, o mercado está inflacionado. É uma bolha que a gente não sabe quando vai estourar, mas eu acredito que vai em algum momento. Você pensa isso? Você acredita que vai? Valores, não tem como, né? Valores altos. Hoje, por exemplo, o patrocínio das bets fomenta o futebol. Não sei se em algum momento há, por exemplo, uma interferência governamental, uma regulamentação que impeça, e aí o futebol tem uma outra realidade. Não sei. A gente não sabe o cenário futuro. Total. Não sei. Mas é uma bolha que está se formando e que a gente está ali prevendo um estouro em algum momento. Mas, como eu disse, há disparidade financeira. Nosso orçamento, embora recorde para o Ceará, é dos menores da Série A. E quando a gente amplia o cenário, a gente sai só da nossa bolhazinha aqui do Ceará, a gente é dos menores orçamentos. Isso não é desculpa. A gente tem que competir do mesmo jeito. Claro. Eu vou estar num cenário competitivo e eu tenho que competir. E a gente está pensando nisso, formar um elenco competitivo e que permita ao Ceará ser competitivo, independentemente da disparidade financeira. Com foco na Série A do Brasileiro. Claro. É por isso que eu fiz a pergunta, porque eu sei, tem o Campeonato Cearense, tem uma Copa do Brasil e você tem uma Copa do Nordeste. Foi o caso do Sport agora, que perdeu, foi eliminado na primeira fase, o negócio perdeu 2 clássicos. Então, se cria uma crise sem tamanho, mas todo mundo sabe, que acredito que o próprio presidente Yuri já tinha falado lá. A ideia é a Série A do Brasileiro. Eu lhe perguntei justamente porque o Sport passa por um momento difícil, subiu junto com o Ceará, mas a ideia do Ceará é essa, não tem... Pode haver problemas, sem dúvida alguma, em não conseguir títulos de cearense, Copa do Brasil, chegar mais na Copa do Brasil como é. Mas o foco está lá nessa busca pela permanência na Série A do Brasil. Sim, mas isso não pode e não deve nos impedir de buscar ir bem nas outras competições. Entendi. Mas, é claro, dentre as prioridades do ano, a Série A vai estar em primeiro. Claro. Perfeito. A gente falou muito da aquisição de jogador e da venda de jogador. Como é a sua participação? Quando um clube, por exemplo, o Botafogo levou agora o David Ricardo. Me diga como é que você trata isso. Chega em você, vai direto para o presidente, passa pela comissão técnica, jogador. Onde você aparece nesse ponto? Da mesma forma que para fazer uma contratação, para fazer uma venda, a gente também precisa gerar um consenso no clube. Boa. A proposta no clube pode chegar de diversas formas. Pode chegar via presidente, pode chegar via Lucas Drubski, a mim, um e-mail de um clube, às vezes, com uma proposta já no papel timbrado. Tem várias formas de chegar. Uma consulta ao nosso setor de scout, ao Dimas, que o clube tal está fazendo consulta aqui, e aí a gente evolui, não. Tem diversas formas de chegar. Mas a decisão ela também é bem formada, inclusive com a participação da comissão técnica. A gente escuta, tem possibilidade de venda desse atleta, a reposição tem essas possibilidades aqui, e aí a gente consegue prosseguir. Presidente, o valor é interessante para o clube? O valor que a gente chega aqui, não é ainda, estabelecemos um valor ideal, e aí vamos segurar, porque se o negócio não for bom para o clube, o negócio só é bom para o atleta, não é bom para o clube, não tem como fazer. Ou o contrário, o negócio é bom para o clube, não é para o atleta também não vai querer ir. Claro. Então, é algo também com um consenso aí, bom para os dois, e a gente segurou até chegar nos valores ideais. Não tem... O pessoal usa, inclusive, a imprensa para fazer pressão no mercado do futebol, planta notícias. O fulano já está praticamente vendido para o clube tal, e aí começa a gerar pressão, torcida e tal. A intenção é essa mesmo. Claro. Mas, como a gente diz aqui no Ceará, a gente nem escuta a zoada da mutuca, né? A gente estabeleceu nossos parâmetros e a gente resistiu e foi para a negociação até chegar no patamar que o Ceará queria, que aí sim é um negócio bom para o Ceará, bom para o atleta, senão não teria aí, a gente fecha o negócio.
Haroldo, só me explica. Eu queria muito que você me dissesse, eu volto já nesse outro assunto. Ano passado, você conseguiu blindar o departamento de futebol, o elenco do Ceará, de uma forma impressionante. Eu queria que você me dissesse, eu sei que o segredo, como foi, mas deixe me explicar, como foi que você conseguiu limitar o acesso daquela turma para que não gerasse, ou pelo menos não chegasse até nós, da imprensa e da torcida, nenhum problema do que aconteceu extracampo? O que você fazia? Assim, você tinha uma reunião, você segurava o celular dos jogadores? Tenta me explicar aí um pouco o que você fez para aquele grupo dar tão certo, Haroldo. Foi campeão cearense e conseguiu acesso num ano completamente turbulento. Fora de politicamente, financeiramente, administrativamente e nada. Parecia que o Ceará estava céu de brigadeiro. Só sobre a minha resposta anterior, quando eu digo que eu não escuto as varas da Mutuca, foi uma brincadeira e não estou me referindo à torcida. Estou falando desses movimentos de pressão artificial, sim, de que são gerados intencionalmente, claro, certo? Estou falando disso. Sim, a torcida não. A torcida, como eu disse, é a razão de existir do clube e tudo que o clube produz é para a torcida no final das contas. O clube gera entretenimento, o clube quer crescer, o clube precisa ser uma instituição forte, tudo isso é para o torcedor. E o Ceará, culturalmente, desde a sua fundação, é um time popular, é o time do povo e tem que entender isso, inclusive conseguir se comunicar bem com o público. Então, só para esclarecer o que eu tinha falado antes. Sobre o ano que a gente viveu, ano passado. Primeiro, era um ano eleitoral no clube e desde o primeiro momento a gente sabia que ia ser um ano turbulento, potencializado pelas eleições. Quando você chegou, você já sabia disso? Sim, inclusive, por exemplo, quando a gente contrata o Lucas Drubs, que aí já foi sob meu comando, a proposta para o Lucas Drubs, que a gente forma uma proposta mais bem elaborada, e a gente fala sobre os pontos fortes e os pontos de fragilidade do clube. Entre as fragilidades estava exatamente ambiente político instável. A gente sabia o cenário que estava se desenhando, né? Já não só esse ano já vinha se desenhando, esse é o ano da eleição, vai potencializar tudo que é problema do clube, isso é esperado. A gente sabe como acontece. Então, o profissional que vem para o clube já veio, inclusive, sabendo do cenário que ia encontrar. O clube precisa dizer isso, o profissional, ele precisa saber onde está trabalhando. Então, sabendo disso, eu busquei evitar com que o futebol ingressasse nesse campo político, eu me mantive longe disso. Eu estava ali numa figura que encabeçava esse departamento e eu me mantive longe do ambiente político para que o ambiente político não chegasse para cá. E junto na minha equipe, todo dia, toda semana, e sempre que eu podia fazer, pessoal, a frase que eu usava lá, daquele muro ali para lá está a política, do muro para cá é futebol, a gente não tem nada a ver com aquilo ali. E eu conversei com alguns conselheiros, preservem o futebol. Não deveriam brigar, mas se querem brigar, briguem. Mas não vamos atingir o carro-chefe do futebol, porque a gente vai prejudicar o clube. Tive essas conversas com algumas pessoas, procurei realmente isolar o futebol desse cenário. Acho que fomos bem sucedidos nisso. Internamente, alguns jogadores perguntaram, sim. Houve um momento do ano passado que houve uma assembleia muito ruim, talvez em 20 anos aí, foi o momento mais triste que eu vi no Ceará. Aquilo foi um negócio deplorável. E aí eles vieram, o que está acontecendo aqui? Foi o que houve ontem aí e tal. E viam muita coisa direcionada ao presidente. O atleta precisa enxergar no presidente uma figura forte, porque o atleta vê o clube no presidente, né? E o que é que vai acontecer comigo aqui? O que é isso aí que repercute aqui? Meu salário vai atrasar? O que é que vai acontecer aqui? O presidente continua? Não. O atleta pensa nisso, ele não está isolado do mundo, não. Claro. Ainda mais com, você perguntou do celular, está acessível, está acessível. Se ele não procurar, mandam para ele. O atleta é uma pessoa que está inserida no contexto do mundo, né? Mas o que é que a gente fazia com eles? Verdade. Colocava as situações do clube, algumas coisas eles perguntavam, isso aí esqueço, é lorota, isso aqui não está acontecendo. Outras, sim, é verdade, esse problema existe, a solução é essa aqui, vai acontecer assim. E cumprindo prazos, cumprindo o que é dito, pessoal, segura um pouco, daqui a pouco isso aqui se resolve dessa forma. E eles iam vendo acontecendo e credibilidade se constrói assim. E a partir de um momento a coisa se estabilizou, passadas as eleições, né? A gente estava ali em reta final e o presidente também não trazia o ambiente político para o futebol, ele foi muito hábil nisso também. Conseguimos ir bem, por vezes precisamos reuniões de porta trancada, vamos aqui resolver nossos problemas. Aqui é o local, não é externamente, problema interno se resolve internamente
e resolvemos muito disso também porque nós tínhamos um grupo de muito caráter, um grupo de atletas de muito caráter. Como eu disse, essa metodologia de contratação, de pesquisa, de estudo envolve isso. A gente estuda a pessoa, não só o atleta em campo, a gente estuda a pessoa que a gente está trazendo para o clube, quem é aquele profissional. A gente conseguiu sucesso nisso também, a gente conseguiu formar um grupo de caráter. Eu acho que isso ficou bem externado, inclusive, foi perceptível. Eles se fecharam, eles se integraram rapidamente, eles brigaram pelo clube, um grupo que não desistia, um grupo que estava engajado do primeiro ao último dia do ano. Isso tudo passa pelo perfil que foi construído de grupo, que a gente, inclusive, replica agora, a gente segue fazendo assim. Não é fácil reunir muitas pessoas assim com princípios semelhantes, com caráter, com bons objetivos. A gente conseguiu, e isso ajudou muito a conduzir o ano do clube sem que interferisse no campo. Espetacular, sem dúvida alguma. Pô, a gente está indo para o finalzinho já do programa. Eu queria ter 3 perguntas, mas é simples. Qual o seu ídolo no Ceará? Quem foi que você disse assim? Esse... Como atleta? Como atleta. Sérgio Alves. Sérgio Alves? Sérgio Alves. Eu acho que da minha geração, para todo mundo, vai responder a mesma coisa. Eu lembrava do Mota também, eu pensei que você poderia Já é uma geração seguinte, um pouquinho, né? Sérgio Alves. Sérgio Alves. E de treinador? Quem você, assim, porque você gostou? Não já como direito, estou falando como torcedor, como aquele lá de arquibancada, antes de você chegar no clube. Um treinador que você lembra, assim, foi esse. São vários, assim, inclusive porque eu convivi com vários, né? O melhor futebol assim, que eu vi, agradável de ver, por exemplo, a gente teve ali uns 3 meses, talvez, no começo de 2014, com o Sérgio Soares. Era bonito ver o Ceará jogar. Mas, assim, tem uns caras que... 2 caras que conviveram com a gente lá e convivi com eles em períodos difíceis, inclusive, para o clube, né? Momentos difíceis, mas que os caras estavam dispostos. O Ceará precisou, estou dentro. Dimas e Lula Pereira, que eram sempre chamados nos piores momentos, mas estavam sempre disponíveis e sempre brigando pelo clube, sempre querendo o melhor do clube. O Ceará tem que ser muito grato a esses caras. Eu sou muito grato a esses caras. Tanto que quando, você estava lá, na minha primeira coletiva ali na apresentação, eu falei que o nosso departamento de inteligência seria o coração do futebol e tal. Depois surgiu a ideia de um torcedor de Dimas. Por que não bota o departamento no nome de Dimas, um acrônimo? Essa ideia de um torcedor, o nome completo, departamento integrado de monitoramento e análise sistemática é meu. Mas a ideia de um torcedor, porque a concepção, você disse que ia ser o coração do futebol, então o Dimas é o coração do futebol. Perfeito, para mim, sensacional. O cara conseguiu, inclusive eu vou dizer o nome porque eu acho que merece uma homenagem, Klaus Catunda, que é um youtuber. Ele deu essa ideia sobre o acrônimo. Eu acho isso sensacional. Uma homenagem mais que merecida, vai estar lá mais uma vez eternizado como o coração do futebol, Dimas. O cara que tanto se dedicou ao clube aí, 50 anos de dedicação ao clube. E o outro, como eu falei, Lula Pereira, eu lembro, por exemplo, em 2008, Lula Pereira bem, você sabe quanto era a nossa folha na Série B de 2008? Nem dera. R$84 mil. Nossa. R$84 mil. Eu lembro de conversas com o Evandro, o Evandro assumiu em março, né, que era o grupo da gente ali e tal. Temos que fazer futebol com o que o Ceará tem. Só assim a gente se reorganiza. E foi feito e deu certo, o Ceará não passou sufoco em 2008, fez até um bom primeiro turno, um segundo razoável, mas sem sufoco, dentro do que a gente precisava fazer naquele momento. Missão cumprida, Lula Pereira foi muito importante nisso, assim como em outros momentos que ele esteve no Ceará, né? Pessoas que o Ceará tem que ser muito grato. Boa. Só para finalizar, sobre SAF, só para encerrar isso, você é a favor ou contra a SAF? Não é questão de ser a favor ou contra. A SAF é um modelo jurídico que pode ser bem aplicada em uns clubes, pode ser que não sirva para outros. Cada clube tem sua realidade. Para alguns clubes se adequa melhor à forma associativa, para outros o formato de SAF. É um formato jurídico mais condizente com o futebol atual, profissional. Sim, interessante, o clube se adequa para receber um investimento. O modelo do América, por exemplo, é esse. Ele não chegou a vender as ações, mas formou uma SAF para estar apto a um investimento. É interessante. Não obrigatoriamente é o melhor. É algo, você perguntou sobre o Ceará, algo a ser discutido, né? Esse é um dos motivos, por exemplo, para eu chamar o conselho lá para mostrar o processo do futebol. O conselho é um órgão que precisa deliberar sobre o clube. Para deliberar, precisa ter conhecimento.
Perfeito. E por isso eu tento transmitir conhecimento. Mas é um assunto complexo. Não dá para decidir sobre vamos virar SAF, não vamos virar SAF com senso comum. Tem que ser uma opinião, uma ideia, aliás, bem informada dentro do clube, dentro do Conselho Deliberativo, que é quem iria decidir sobre isso em primeira instância, que é a Assembleia em segunda. Mas, como eu disse, cada caso é um caso. Perfeito. Pode ser que a SAF seja melhor, pode ser que não seja. Perfeito. Pô, Haroldo, obrigado de coração, viu? Rapaz, tem tanto assunto aqui para falar ainda que mereceu mais uns 100 minutos, viu? Não, são 90 minutos. Pô, queria saber de Vina, Luiz Otávio, Richard, as próximas contratações, mas deixa para outro episódio que você possa vir. Muito obrigado, de coração, meu obrigado. Espero que você tenha gostado, porque eu acho que foi um papo bem bacana para a gente saber muito mais sobre o seu trabalho e, obviamente, sobre o Ceará Sporting Clube. De coração, obrigado mesmo, Haroldo. Eu que agradeço, como eu disse, a imprensa é sempre o melhor veículo para a gente ampliar as informações, levar a informação correta ao público, aos milhões de torcedores do Ceará, que são a razão de existência do clube. A gente precisa se comunicar, a gente precisa se comunicar mais e melhor para que chegue a boa informação ao nosso torcedor, que é para quem o clube existe. Perfeito. Obrigado, senhor Haroldo. De coração. Obrigado, meu senhor Haroldo. E você que chegou até aqui é porque você gostou, então deixe sua curtida, deixe seu joinha, você está no canal do Blog no Clube, se inscreve, compartilha. Muito obrigado mesmo. Se você está na TVC, só lembrando, é todo domingo, 8 da noite aqui na TVC, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. Hoje foi o grande Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará. Obrigado a você que esteve aqui, obrigado, Haroldo. Sucesso, gente. Até a próxima.